Abram suas Bíblias lá em Salmos 42. Quantos irmãos acham? Salmos 42. Quero louvar a Deus pela vida desses jovens. Eu não sei vocês, mas eu me maravilho vendo eles aqui, abrindo culto, ministrando, palavra de oferta maravilhosa. Temos um cantor e compositor aqui em nosso meio. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Deus é maravilhoso, tem feito nós experimentarmos coisas maravilhosas da parte dele. E isso aqui é tudo, são todos frutos de Vila Americana, que talvez começaram lá atrás, né? Foram semeados lá atrás. E agora a gente está vendo, está colhendo todos esses frutos. Louvado seja o Senhor por isso. Salmos 42 vai nos dizer bem assim: ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Vamos ler ali na transmissão para ficar todos na mesma versão. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Amém, irmãos? Podem tomar assento. Glória a Deus. Vamos para esse momento da palavra. Nós acabamos de ler aqui, irmãos, um texto, um salmo muito conhecido, como suspira a corça pelas correntes das águas. Já ouvimos, talvez, dezenas e mais dezenas de hinos, né? Como a corça anseia pelas águas. Existem muitos hinos que citam esse salmo como uma inspiração para louvar, para adorar, para exaltar o nome de Deus. E este salmo, ele foi escrito pelos filhos de Corá. Se discorrermos aqui as páginas da Bíblia, vamos ver que existem muitos salmos dos filhos de Corá, ou dos coraitas. A gente vai enxergar muitos salmos desse pequeno clã, né? Os coraitas, né? Esse grupo de pessoas, essa família, era descendente de Levi. Então, né, Levi teve lá um filho, Coate, e Coate gerou Corá. Então, nós temos aí, né, essa descendência de Corá dentro dos salmos. Vale lembrar, para quem não conhece a história, ou para quem ainda, né, não lembra direito, nós temos a história dos filhos de Corá, né, de Corá em específico. E não é uma história muito agradável, irmãos. Não é uma história muito agradável de se lembrar. Por quê? Porque Corá, diante, né, daquela peregrinação no deserto, após Israel ter saído do Egito, o Senhor começou a falar e começou a conduzir o povo no deserto. Então, levanta-se Moisés, né, para libertar o povo de Israel. Levanta-se Moisés e Deus começa a falar com Moisés, e através de Moisés, através de Arão, Deus começa a dar orientações, Deus começa a dar direcionamentos de como Israel deveria se comportar, de como Israel deveria falar, de como Israel deveria andar, para onde Israel deveria caminhar. E era algo específico com Moisés. Deus havia chamado Moisés, Deus havia escolhido Moisés. E num determinado tempo ali dessa caminhada, dessa peregrinação, Corá tem um pensamento. Qual que foi o pensamento de Corá? Qual que foi a inquietação de Corá?
por que Deus só fala com Moisés? O Moisés está se achando demais. Como assim? Como assim ele fala o que a gente deve fazer ou não fazer? Como assim ele fala que a gente deve ir ou não ir? Para onde a gente deve caminhar? Como assim? Por que Deus só fala com ele? Deus não pode falar com a gente também? E aí a gente tem uma ideia, a gente tem um pensamento aqui, de que talvez uma inquietação que nós temos do que Deus está fazendo, pode nos conduzir por um caminho muito mau. Às vezes a gente não entende o que Deus está fazendo, a gente se inquieta com isso, e aí algo muito ruim pode acontecer com a gente, e foi o que aconteceu com Corá. Corá, ele chama 2 amigos dele, o Datã e o Abirão, e eles falam assim, está errado isso daí. Deus não pode falar só com Moisés, não, nós também estamos aqui. Nós também queremos ouvir a voz de Deus, nós queremos também transmitir algo de Deus para o povo de Israel. O que o Moisés e o Arão têm de diferente? Que eles podem receber algo de Deus e nós não. Moisés, um gago. Arão, um velho. Como assim? Vamos lá falar com eles. Quem que eles pensam que são? E daí, o Corá, o Datã e o Abirão se reúnem, e não somente esses 3, mais 250 junto com eles, e eles vão lá e vão dar de dedo na cara do Moisés. Moisés, como assim, cara? Chega. Acabou teu reinado. Quem que você está pensando que é para falar com a gente? Deus também pode falar com a gente. Na mesma hora, o Moisés, ele se prostra diante de Deus. Moisés, ele se prostra e clama a Deus. Deus, eu não vou discutir com eles. Eu não vou falar com eles. Pelo contrário. Foi o Senhor que me chamou. Então, o Senhor vai tratar. O Senhor vai resolver isso. E aí o Senhor, Moisés propõe, então, que Deus escolha com quem ele vai falar. Se vai continuar falando com Moisés e Arão, ou se vai agora, a partir daquele momento, falar com o Corá e toda a sua equipe. Acontece que no outro dia, Moisés faz uma prova. E nessa prova, somente um desses 2 grupos sairia vivo. Senhor, se és tu que falas comigo, Moisés falando, se és tu que falas comigo, se foi o Senhor que me escolheu mesmo, então, que aqueles que estão hoje reclamando algo, que o Senhor elimine. Mas também, se for o contrário, Senhor, eis-me aqui, para o Senhor fazer o que o Senhor quiser comigo. E o que acontece? No outro dia, toda a Israel vai diante lá daquele pequeno clã, daquela pequena família, porque estamos falando de 250 pessoas, no deserto tinha mais de 2 milhões de pessoas, pelo mínimo. Então a gente tem ali toda Israel voltada para essa cena. O que Deus vai escolher agora? O que Deus vai fazer? E o fato é que Deus havia chamado Moisés mesmo. Tanto que, naquele momento, naquela cena, talvez trágica, para muitas famílias ali, para muitas pessoas, a terra se abre e Corá e todos aqueles 250 que ele tinha arrebanhado para si, são engolidos pela terra. Eles morrem. Não se vê mais falar de Corá. E a gente começa a pensar e começa a meditar nisso, e a gente enxerga pela palavra que esses coraitas,
Esse pessoal que um dia se levantou contra Deus, que um dia se levantou contra Moisés, e depois vocês podem ler lá em Números 16, vocês vão ver que os coraitas ali, Corá e os seus amigos, eles não se levantam contra Moisés, eles se levantam contra Deus. E a gente olha para a palavra e vê o Salmo 42, o Salmo 44, 46. A gente vê muitos salmos, Salmo 84, 85, 87, 88, muitos salmos de Corá. E a gente pensa, como assim? Como assim aqueles camaradas que se rebelaram contra Deus tem na palavra ainda salmos de louvor, glória, honra e exaltação ao nome de Deus? Como assim? E se a gente começa a folhear a palavra, a folhear esses salmos, a gente vai ver e vai pegar algumas coisas, através do que estava escrito aqui, de como era o pensamento agora desses coraitas que mantiveram a descendência de Corá. Não foram todos os coraitas que morreram, não foram todas as pessoas ali que se rebelaram, mas permaneceram alguns, e esses alguns foram passando de geração para geração, até chegar aqui nos Salmos, e esses aí entenderam algumas coisas. Esses daqui que estão falando nos Salmos, aqui no Salmo 42, como a gente leu, eles entenderam algumas verdades da palavra, eles entenderam algumas coisas que Deus tinha feito, e através daquele erro que eles cometeram, eles entenderam essas coisas. Eles compreenderam qual que era o pensamento de Deus, qual que era a vontade de Deus, o que Deus queria fazer, e então eles começaram a revelar o seu novo coração na palavra. Qual era esse novo coração dos coraitas? Qual era esse sentimento que agora permeava suas mentes, permeava suas vidas, depois de tudo que tinha acontecido de errado? A gente vai ver que esses pensamentos, eles eram agora de um profundo anseio, de um profundo desejo. Qual que era esse desejo? O desejo de estar na casa de Deus. O desejo de adorar o seu santo nome. O desejo de não mais se rebelar, mas sim se prostrar, mas sim se derramar, mas sim estar agora no altar, nos átrios do Senhor, para adorá-lo, para louvá-lo, independente do que ele estiver fazendo, independente de quem ele estiver usando, independente de quais as situações que Deus está agindo. Esse agora era o pensamento dos coraitas. Eles entendiam que eles tinham errado, eles entendiam que havia marcas na sua vida. Imagine depois os filhos dos filhos de Corá, caminhando por entre Israel. E lá vem os coraitas, rebeldes. E lá vem os coraitas. Fica longe deles, senão a terra vai engolir eles. Já é comum isso acontecer lá atrás, o Corá foi engolido pela terra. Imagine-se você no lugar desses coraitas agora. Imagine esses coraitas agora exilados, sabendo que não teriam mais acesso a Deus. Julgados, condenados, oprimidos, caluniados, pagando por um erro que os seus pais cometeram, pagando por um erro lá atrás. E aí a gente pode pensar que, por estar sendo caluniado, por estar sendo apontado, julgado, já que estão me julgando, já que estão me caluniando, já que estão me exilando, eu que não quero mais esse Deus mesmo. Já que estou com marcas, já que estou com problemas, vou abandonar tudo. E o Senhor nos traz aqui nesta noite para dizer para nós que ainda que estejamos errados, ainda que tenhamos marcas nas nossas vidas, ainda que tenhamos problemas, ainda que estejamos sendo caluniados, ainda que estejamos sendo provados, ainda que estejamos passando por tribulações, o nosso desejo deve ser estar nos átrios do Senhor, estar na casa do Senhor, adorando, exaltando, louvando o nome dEle, sendo agradecidos pelo que Ele está
fazendo conosco, pelas oportunidades que estamos tendo de louvá-lo, de adorá-lo, pelos milagres que estamos contemplando, por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele faz e por tudo aquilo que Ele vai fazer. Aleluia! Ainda que você tenha marcas, o que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Se olharmos na intenção dos coraitas lá atrás, qual que era a intenção deles? Eu quero que Deus fale comigo. Eu quero que Deus fale comigo. Tem alguém aqui que já pensou isso? Tem alguém aqui que já pensou isso? Eu já. Quantos aqui não querem que Deus fale com você? Quantos aqui não querem ser usados por Deus para fazer algo? Isaías, ele estava lá diante do trono e falava: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, me usa. Fala comigo, Senhor. O propósito em si, daquilo que os coraitas queriam, era algo de se pensar, mas não era o momento certo. Não era o momento certo. Muitas vezes a gente está atropelando as coisas, a gente está passando por cima das coisas, a gente está fazendo, tentando adiantar algo que o Senhor tem para nós lá na frente. Lá na frente. E é um costume, e é algo da nossa cultura hoje, é algo da juventude hoje. A gente vê a internet, tudo é para ontem, tudo é para agora. Eu quero isso, eu quero aquilo. A pessoa sai da faculdade e já quer ser um gerente. A pessoa entrou no ministério hoje e já quer pastorear uma igreja. Meu Deus! Tem coisas que não é para agora, tem coisas que é para depois, tem coisas que o Senhor está te preparando, tem coisas que o Senhor está te moldando, tem coisas, você precisa passar por experiências para lá na frente, o Senhor colocar nas tuas mãos aquilo que Ele tem para você, as promessas que Ele prometeu para você, talvez não sejam para agora, mas espere por um momento, espere por mais um pouquinho, então vocês verão. Então nós veremos as promessas de Deus se cumprirem nas nossas vidas, aleluia. Deus ia falar com o seu povo, Deus ia usar o fulano, beltrano, ciclano, Deus ia pegar apóstolos que eram pescadores, que eram publicanos, que eram pecadores, Deus ia pegar tudo essa gente e ia falar com eles, mas aqui, nesse momento aqui, em que Corá queria isso, não era a hora. Deus ia se revelar profundamente aos seus filhos, Deus ia formar uma igreja, assim como nós estamos aqui hoje, Deus ia formar essa igreja, mas era necessário esperar o momento certo. Muitas coisas que nós esperamos viver, muitas coisas que nós almejamos, que nós sonhamos, talvez não será para esse tempo, não será talvez enquanto vivermos, mas talvez para os nossos filhos, para os nossos netos, esses vão experimentar, mas para isso nós precisamos hoje entender que um caminho precisa ser construído, uma estrutura precisa ser formada, para que lá na frente esses desfrutem daquilo que nós nos sujeitamos a fazer, daquilo que nós nos sujeitamos a esperar. Espere um pouco mais, Deus vai fazer, Deus vai cumprir, mas espere o momento certo. Espere Ele te colocar, espere Ele te dar as experiências necessárias para daí você então fazer. Os coraitas agora estavam lá, exilados, pagando por um erro que os seus pais prometeram, tinham marcas nas suas vidas, mas eles entenderam uma coisa: ainda que eu tenha marcas, ainda que eu tenha problemas, ainda que eu passe por tribulações. Se a gente vê o Salmo 84, a gente vai ver que os coraitas estavam passando por um vale árido, ou seja, estavam passando por dificuldade, estavam passando por problemas, mas a esperança deles era: eu quero estar nos átrios do Senhor, aonde o pardal e a andorinha encontrou casa, aonde aqueles que não merecem encontraram um lugar, aonde aqueles que estavam condenados agora são salvos, aonde
aonde aqueles que não ouviam a palavra de Deus agora ouvem, aonde aqueles que um dia não tinham mais expectativa, não tinham mais esperança. Eu quero estar nesse lugar, porque nesse lugar eu encontro esperança, nesse lugar eu encontro vida, nesse lugar eu encontro comunhão, nesse lugar eu sou encorajado, nesse lugar eu vou ver o meu rei, nesse lugar eu vou experimentar do meu Deus. É nesse lugar onde as coisas acontecem, aonde o triste entra triste e sai alegre, aonde o perdido entra perdido e sai salvo, aonde aquele que não tem esperança sai do culto e clamando: a minha esperança está no Senhor, a minha esperança está no Senhor, eu tenho um Deus vivo. Aleluia, alarabasturia, oh, aleluia. Os coraitas encontraram um lugar de esperança. Eles encontraram o caminho, ainda que tenham se perdido lá atrás, encontraram um caminho. Entenderam qual era o propósito de Deus para a vida deles. Eles entenderam. Da mesma forma, nós hoje, o Senhor nos traz aqui para que nós entendamos aonde a nossa esperança deve estar. Fiquei muito feliz quando nós colocamos lá, essa semana, no Instagram, colocamos uma enquete lá: qual é a sua esperança? E muitos jovens, muitas pessoas que interagem conosco lá nas redes sociais falaram: a minha esperança é ver Jesus. A minha esperança é estar com Deus. A minha esperança é ser arrebatado. Um alinhamento de esperança é o que nós precisamos ter. Esse vai ser o tema ao longo do ano, em que não somente os jovens de Vila Americana, não somente a igreja de Vila Americana, mas sim toda a igreja em Curitiba vai tratar, vai pensar, vai falar. O ano de reacender a chama da esperança. Onde está a sua esperança? A sua esperança está na casa que você vai conquistar? A sua esperança está no carro que você vai comprar? A sua esperança está nos bens que você vai adquirir? Ou a nossa esperança está em Cristo? Ou a nossa esperança está em Jesus? A partir do hino que mais me tocou, enquanto estávamos louvando aqui, foi na frase: será que eu estou pronto? Será que eu estou pronto se o Senhor romper os céus agora para buscar a igreja? Aleluia. Agora, irmãos. Agora. Se ouvirmos o som da trombeta, será que estamos prontos? Será que estamos prontos para nos encontrar com o nosso Salvador? Para nos encontrar com aquele que nos chamou, que nos salvou, que nos redimiu, que nos resgatou? Será que estamos prontos? Faça uma reflexão consigo agora. Será que eu estou pronto? Assim como o salmista pergunta, o salmista perguntou aqui para ele mesmo. O salmista falou com ele mesmo. Como isso? Porque está abatida a minha alma. Porque está abatida a minha alma. Ele não está perguntando por que está abatida a tua alma? Por que está abatida a tua alma? Não, é porque está abatida, ó minha alma. O primeiro olhar que devemos ter é para dentro de nós. O primeiro olhar que devemos ter consciência é para dentro de nós, para a nossa alma, para os nossos desejos, para os nossos sonhos, para os nossos interesses, para as nossas emoções, para os nossos sentimentos. E perguntarmos para nós mesmos: por que estamos assim? Por que está abatida a minha alma? E o próprio salmista, ele responde para ele mesmo. Ele está falando com a alma dele. Por que está abatido a minha alma?
Porque te perturbas dentro de mim? Porque está aflita a minha alma? E ele mesmo responde para ela daí: espera em Deus. Espera em Deus. Espera em Deus, porque se esperarmos em Deus, Ele já dá o que acontece. Quando a nossa esperança está em Deus, sabe o que acontece? Nós o louvamos. Nós damos glórias a Ele. Quando olhamos para dentro de nós e vemos uma aflição, uma emoção, e pregamos para nós mesmos: espera em Deus. Qual é o resultado disso? Louvor e glória e honra e adoração ao Rei dos Reis. Tem gente entendendo aí. Tem gente entendendo. Espera em Deus. A esperança que temos em Deus, preste atenção nisso. A esperança que temos em Deus é uma esperança do tempo certo. A esperança que temos em Deus não é para amanhã. A esperança que temos em Deus não tem uma data firmada. Você está entendendo? Eu espero em Deus. Eu espero Deus em dezembro de 2022. Eu espero Deus, não antes, né? Em junho de 2022. Não, Deus, eu espero em Ti, mas tem que ser até o final de março, senão... Não, gente. A esperança em Deus é uma esperança que espera o tempo certo. É uma esperança em que nós confiamos aquilo que vai acontecer, ou até mesmo se vai acontecer, nas mãos de Deus. Eu espero nele, eu tenho esperança nele, então a minha esperança vai ficar nas mãos dele. Para quando ele quiser, se ele quiser, a hora que ele quiser, no mês que ele quiser. É essa a esperança que temos em nosso coração, de que Ele vai fazer no tempo certo, na hora certa, quando nós estivermos preparados. Os coraitas, eles entenderam isso. Eles entenderam que se o Senhor quisesse, eles poderiam estar novamente adorando no templo. Se o Senhor quisesse. Primeiro pensamento deles agora era o quê? Eu tenho consciência de que eu errei. Eu tenho consciência de que eu não mereço. Eu tenho consciência de que eu sou um pecador. Eu tenho consciência de que eu feri a santidade de Deus. Eu tenho consciência de que eu feri o coração de Deus pecando, se rebelando contra Ele. Não foi contra Moisés, não foi contra Arão, foi contra o Senhor. Então eu entendo que eu não mereço mais estar, mas ainda que eu não mereça mais estar, eu espero nele, eu tenho esperança nele, eu confio, se sim ou se não, nele. Vocês estão entendendo isso? A nossa esperança, assim como a esperança dos coraitas, não é se ele vai fazer ou não. Não é se ele vai fazer, mas sim a possibilidade de ele fazer ou não. E eu sei que isso é melhor para mim, porque se ele não fizer, é cuidado dele para mim. São as mãos dele me protegendo daquilo que, se eu experimentar, eu vou me ferir, eu vou me machucar. Então o não de Deus é cuidado conosco também. Ou seja, se acontecer, amém, eu continuo esperando nele. Se não acontecer, amém também. A minha confiança, a minha esperança está em Deus. A gente vê isso ao longo de todos os salmos em que os coraitas escreveram: Senhor, eu não mereço, somos pecadores, né? Se pegarmos um dos salmos, a gente vai ver que eles até citam: eu posso estar afundado numa cova,
eu posso estar abatido, eu posso estar em pecado, eu posso estar com problemas, eu posso estar enterrado, mas ainda assim espero em Ti, Deus. É isso. É esse tipo de esperança que o Senhor quer colocar nos nossos corações. Não esperarmos nas coisas, não esperarmos em homens, não esperarmos em circunstâncias, não esperarmos naquilo que nós queremos, até mesmo nos nossos corações, mas não, esperar em Deus. Ele tem o melhor, Ele vai fazer, e se Ele fizer, glória a Deus por isso. Se Ele não fizer, amém também. Eu confio nele, é cuidado dele para a minha vida. Esse era o tipo de pensamento que os coraitas agora tinham. Eles tinham uma esperança. Só que para chegar até essa esperança, só que para entender, o caminho para entender isso, Romanos 5 vai nos dar esse caminho. Romanos 5 vai nos dar esse caminho. Qual que é o caminho para a esperança? E a gente vai entender lá em Romanos 5. Se os irmãos quiserem abrir as Bíblias, abram lá. Vamos ler junto. Esse caminho para nossa esperança estar alinhada. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Mas não somente isso, também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Uma coisa, irmãos, uma coisa é você ter inimizade com o teu irmão aqui, terreno, é pó, que nem você. Uma coisa é essa inimizade. Eu lembro que na escola, uma vez um menino, ele estava sentado na minha frente na terceira série. E ele estava sentado na minha frente e a gente estava fazendo uma prova, e toda hora que passava de tempo em tempo, ali de 5 em 5 minutos, ele olhava para trás. E a professora de olho, não podia colar. Acho que até hoje não pode, né? Não podia colar. E toda hora ele... E era assim. Não era só quem colava que se dava mal. Quem passava cola também. Então, se ele estivesse colando de mim, quem ia se dar mal? Eu também. E ele estava lá. Olhava. E olha. Eu falei, cara, você está colando, cara. A professora vai pegar nós e a gente vai tirar 0. E ele se revoltou. Ele falou, o que você está falando aí, cara? Você não está. Eu não estou colando, não. E levantou, cara. Veio para cima de mim e me empurrou. A hora que ele me empurrou, eu fui para trás da cadeira. Sabe quando a cadeira fica só em dois pés, hein? Eu achei que ia cair. Eu já estava me dado como morto ali. Caí para trás da cadeira. De repente eu voltei. Na hora que eu voltei, eu empurrei ele. Se arrebentou também. E esse cara virou meu inimigo. Ele começou a me ameaçar. Eu vou te pegar. No final da aula hoje você vai ver. Por que você me empurrou daquele jeito? E ele começou a me prometer. Só que eu nunca tinha brigado na vida. Não sabia nada de me defender de nada. Falei, eu vou apanhar, eu vou tomar um couro desse piá. Já era para mim, vou morrer. E ficou aquele clima de inimizade. Aquele clima onde não tinha paz entre eu e ele. E uma coisa é não ter paz entre aqui. Eu e o Dinho. Não tem paz a gente. Mas a gente se resolve lá no canal Não Pare depois. E assim, uma coisa é isso. Você ter inimizade com alguém aqui, entre nós. Mas uma coisa muito séria é você ter inimizade. Uma coisa é muito séria é você não ter paz com Deus. E a palavra de Deus nos diz que nós éramos inimigos de Deus. Tínhamos inimizade com Deus. Assim como os filhos de Corá tiveram inimizade com Deus quando se rebelaram contra ele. Tiveram inimizade.
Isso precisava ser resolvido. Isso precisava ser tratado. Isso precisava ser solucionado. E o que aconteceu? Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para que essa inimizade, para que esse elo agora fosse restituído, fosse restabelecido. E então, de acordo com Romanos 5, nós agora temos paz com Deus. Nós temos amizade com Deus, nós podemos nos achegar a Ele e Ele falar conosco, aquilo que os filhos de Corá queriam naquela época, que era Deus falando com eles também. Agora, através de Jesus Cristo, nós temos paz com Deus, para que através do Espírito Santo, Ele fale aos nossos corações, e nós podemos fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Nós temos hoje acesso ao Pai, nós temos hoje acesso através de Jesus Cristo para falar com Deus, para entrar no nosso quarto e fechar a porta, e Ele nos vê, e a gente fala com Ele, e Ele fala conosco, e então nós falamos com Ele, e tudo aquilo que Ele fala conosco, nós podemos fazer, nós podemos ajudar uns aos outros, nós podemos orar uns pelos outros, nós podemos estar aqui em comunhão uns com os outros, nós podemos agora glorificá-lo juntos, estar nos átrios do Senhor, louvando, estar nos átrios do Senhor, adorando, exaltando o seu santo nome. Nós temos paz com Deus através de Jesus Cristo, que fez um caminho lá na cruz do Calvário, como foi falado aqui no Incendeia. Nós temos isso agora, acesso livre ao Pai, e Ele fala conosco nessa noite das promessas que Ele fez para nós. Um dia Ele falou: eu estou indo, mandarei o Consolador, mas eu venho buscar a minha igreja, e Ele vem buscar a sua igreja, e essa é a nossa verdadeira esperança, é essa esperança em que temos viva em nossos corações, que um dia os céus vão se abrir, e Ele vai buscar a igreja, e através disso nós caminhamos, nós prosseguimos, nós seguimos caminhando, olhando fixo para o nosso alvo, que é Cristo. Aleluia! Esse é o caminho da esperança. Não nos gloriamos somente nas bênçãos, e a gente tem uma noção muito pequena do que é bênção. A gente pensa que bênção é o carro, que bênção é o apartamento, a casa, ou é o nosso negócio aumentar. A gente tem uma falsa impressão do que é bênção, sendo que bênção, segundo a palavra de Deus, bênção de acordo com aquilo que Deus prometeu para nós, bênção é algo sobrenatural. Bênção é a gente estar morto e o Senhor nos trazer vida através do seu Espírito, quando entregamos as nossas vidas para Ele. Isso é bênção. Bênção é quando Ele romper os céus e buscar a sua igreja, e sermos arrebatados, e passarmos de um corpo corruptível para um corpo incorruptível, para contemplar a beleza da sua santidade, para estar face a face com Ele, para falar para Ele: Senhor, assim como Moisés disse lá no monte, mostra-nos a tua glória, e então com o corpo transformados, contemplarmos a beleza da sua santidade. Isso é bênção de Deus, é algo sobrenatural, é algo que não explicamos, é algo em que aqueles que porventura não conhecem a Cristo falam: eu não estou entendendo. É quando a medicina diz vai morrer e Deus faz viver, é quando a gente tem ali uma experiência de glória, é quando somos batizados no Espírito Santo, é quando falamos outras línguas. Isso é bênção, é algo sobrenatural, e o que tem Deus para nós nessa noite é algo sobrenatural. Aleluia, aleluia. É o Deus que transforma a tristeza em alegria, é o Deus que transforma o choro em riso, é o Deus que faz nascer um filho de uma virgem. Peça para o Senhor nessa noite: Senhor, abençoe-me. Peça para o Senhor nessa noite: abençoe-me. Mas não com bênçãos materiais que essa terra consome, a traça corrói. Nós estávamos lá em casa limpando hoje, a Cris tinha lá fora assim bem no cantinho da parede assim, algumas traças, e a Cris falou:
taca água nisso daí. Tira isso daí, limpa. Por quê? A traça, ela corrói. E às vezes a gente está buscando, a gente está se gastando, a gente está colocando a nossa esperança nessas coisas em que a traça corrói. Mas aquilo que Deus dá para nós, aquilo que Deus deu para você, isso a traça não corrói, porque aquilo que Deus dá para você é eterno. Tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo aquilo em que não vamos levar para a eternidade é eternamente inútil aqui. Talvez seja bom por um momento, talvez desfrutemos por um momento, mas vai ficar. Aquilo pelo qual devemos nós correr, aquilo pelo qual o nosso alvo deve ser as coisas eternas, é aquilo que Deus pode fazer, são os milagres que Ele pode oferecer, são essas as coisas pelas quais a gente deve buscar e se gastar e estar aqui reunidos para receber de Deus essas bênçãos. Os coraitas, a coisa que eles mais queriam não era ter uma casa lá na Nova Jerusalém, não era ter ali um pedaço de terra em Jerusalém, não era ali ter posses, bens em Jerusalém. Muito pelo contrário, eles queriam sair da onde eles estavam e estar nos átrios do Senhor, na casa de Deus. Isso que é importante. É por isso em que devemos gastar as nossas vidas, para estar na casa de Deus, para estar em comunhão com os irmãos, para estar louvando e adorando o seu santo nome. É isso que importa. Fique de pé, por gentileza. Vamos fazer uma oração. Não nos gloriamos somente nas bênçãos, naquilo que Deus pode dar, mas nós também nos gloriamos nas tribulações. São essas tribulações que nos fazem perseverar, são essas tribulações que nos fazem continuar a nossa caminhada, não parar. São essas tribulações que fazem que a gente entenda qual é a nossa verdadeira esperança, quais são as coisas pelas quais nós devemos lutar. E essa perseverança vai produzir um bom caráter. Olha só que maravilhoso, aqueles que tinham marcas, aqueles que tinham problemas, aqueles que um dia tinham se rebelado contra Deus, agora perseverando, agora neste caminho de peregrinação, tem o seu caráter forjado, tem o seu caráter formado em Cristo, tem o seu caráter formado naquilo que Deus quer. Agora o caráter deles, eles têm um bom caráter, um caráter aprovado, e esse caráter aprovado produz nele o quê? Neles o quê? A esperança. A esperança da glória de Deus. A esperança de ver o Senhor. Deus está nos dizendo nessa noite, ainda que você tenha marcas, ainda que você tenha problemas, ainda que você tenha sido ferido lá atrás, ainda que as coisas não tenham dado certo lá atrás, creia nessa esperança que está sendo colocada diante de ti. Creia nessa esperança, creia naquele que vive, creia em Jesus Cristo, e então há esperança para nós. Ainda há esperança para a árvore cortada, que depois de cortada ainda vai dar frutos, ainda vai reviver, porque é o Senhor que vai revivê-la. Aleluia.